Deus seja eternamente louvado. Eu quero ler com os irmãos na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 6. Primeira carta de João 1, 6. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Poder sentar. Deus seja louvado. O que eu vou falar nessa noite, há tempos o Senhor, Ele vem falando comigo, mas eu vou confessar para os irmãos que eu fiquei até meio receoso de falar, porque talvez alguns não vão entender, mas eu espero que todos entendam, porque é a palavra de Deus. Eu acredito que pouca gente na terra sabe o que eu vou falar hoje. E eu não vou falar porque eu sei, eu vou falar porque o Espírito Santo vem falando comigo. A palavra que nós lemos aqui, João está mandando essa carta para a igreja, e ele está falando sobre pecado, sobre confissão de pecado. E é um equívoco muito grande no meio da igreja achar que só o fato de pedir perdão já está perdoado. Pedir perdão não é difícil. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Pronto, eu pedi perdão. Mas o que o Espírito Santo, Ele me falou, e eu preciso falar para você nessa noite, e espero que você abra o teu coração para você entender o que o Espírito diz à igreja. Eu confesso para os irmãos que eu não queria falar, mas eu preciso falar. Aquele mau pensamento, ele precisa ser revelado para Jesus. E não é aqui. Aqui não dá. Aqui tem muita testemunha. Aqui você ora por mim, eu oro por você, você ora pela nação, você ora para o teu irmão, você ora para a sua mãe, você ora por seu tio, mas a oração que o Senhor Jesus quer é que entremos no nosso quarto e ali a gente tem uma conversa franca com Ele. Sabe aquele pensamento que de vez em quando a gente tem de falar assim, mas eu queria que ele morresse, ou não? É um pouco pesado, mas eu preciso falar. Sabe varão? Aquela moça que passa e o pensamento vai longe? Não é só pedir perdão, tem que entrar no quarto e tem que confessar. A palavra dessa noite diz assim: se confessarmos os nossos pecados, não é pedir perdão, é confessar. Você tem coragem de confessar? Você tem coragem de entrar no seu quarto e confessar para o Senhor: Senhor, eu não gosto do pastor e eu falo mal dele. Você tem coragem de falar isso para Jesus? Sabe aquela vontade que vem no nosso coração de pedir para Deus Ele matar aquele político? A Bíblia manda orar pelas autoridades. Ou não veio já no seu coraçãozinho uma vontade de pedir para Deus mandar um fogo e queimá-lo? Isso é pecado. Isso é pecado. Sabe
aquela fornicação, isso é pecado. Sabe aquele adultério? Isso é pecado. Tem que entrar no quarto, tem que dobrar o joelho e tem que contar para Jesus, como diz os antigos, tintim por tintim. Se confessarmos os nossos pecados, aqui é condicional. Deus está revelando nessa noite que tem muita gente no pecado. Você confessou hoje para Jesus os teus pecados? Com certeza não. Então o Espírito Santo nessa noite está aqui falando, porque a igreja é dele, não é minha. A igreja de quem que é? É de Jesus, e se é de Jesus ele pode falar o que ele quiser falar. Sabe por quê? O tempo está se abreviando e tem muito crente no pecado, e não vai entrar no reino do céu. Por quê? Está retido no pecado. Mas a palavra diz, pastor, que ele apagou e está tudo branquinho. Mas se confessar o pecado, Deus está revelando nessa noite para você despertar, para você acordar, para mim acordar, que eu preciso entrar no meu quarto e contar para Jesus. Não é contar para tua esposa, não é contar para o teu marido, ele não vai entender. Não é contar para o pastor, ele pode até entender, mas talvez ele não entenda. Só quem pode entender é Jesus. E ele está falando nessa noite, se você confessar, eu perdoo o teu pecado e você fica branquinho. Aí a tua oração vai ser respondida. Como diziam os antigos, não adianta tapar o sol com a peneira. Essa parte Deus confiou a mim para falar. Talvez não tenha confiado para você, mas confiou a mim, eu preciso falar. Eu fui chamado para me falar essas coisas. Outro foi chamado para dar uma palavra de edificação, outro uma palavra de conselho, outro uma doutrina. Eu fui chamado para falar o que eu estou falando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu não vou levar para minha casa o que Deus mandou eu falar. Você pode até não gostar, mas eu preciso falar, porque vai ser vitória para a tua vida. Se você que está aqui nessa noite hoje obedecer a palavra, chegar na sua casa, entrar no seu quarto, não precisa dobrar o joelho, pode ficar sentado na cama ou na cadeira, fecha a tua porta, conta tudo que está no teu coração, você vai ser liberto e a vitória vai vir em nome de Jesus. Eu fui levantado para falar essas coisas. Outro pastor não foi, eu fui. E eu preciso falar. Por isso que aqui há diversidade de pastores. Cada um pega uma parte e faz aquilo que Deus mandou. A minha é essa. Se confessarmos os pecados, isso é condicional, Ele é fiel e justo, amém? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus abençoe. Lá no livro de Isaías diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados faz divisão entre vós e Deus. Só que nessa noite Deus quer quebrar isso. Deus quer tirar. Deus quer que quando nós entrarmos na presença dEle, a nossa oração suba como cheiro suave nas narinas de Deus. E Ele ordene que o anjo do Senhor desça para nos dar vitória. Essa é a palavra nessa noite. Provérbios 28:13, por favor. Provérbios 28:13. Olha lá. Vamos ler? Vamos lá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está trabalhando que nem um desgraçado, não sai do lugar. Não sai do lugar. Não acontece nada. Sabe por quê? Está nas transgressões. E transgressão não significa que você precisa matar alguém, não. Você pode matar alguém com a língua, falando mal do pastor presidente, e vai arrumar um monte de dificuldade para a tua vida se você ficar falando mal do presidente.
porque ele é o anjo da igreja. E a bênção do Senhor não vai te alcançar, porque enquanto você estiver falando mal do anjo da igreja, a prosperidade não vai chegar na sua casa, é só miséria. É só miséria, porque é o anjo da igreja. Ele é o gerente da igreja segundo Deus. É como se o Senhor tivesse em vida aqui no nosso meio. E se fala mal do anjo, não recebe vitória, porque está em transgressão. Esposa de pastor não tem nome, filho de pastor também não tem nome. Olha lá, é a esposa do pastor. Ela não tem nome, ela é esposa do pastor. Então, essa noite o prumo, ele está descendo aqui na igreja nessa noite. Ah, mas eu vim receber uma palavra de bênção. E você quer uma palavra mais de bênção do que essa? Deus está falando para você. Entra no teu quarto, conta para mim os teus pecados, que eu vou te justificar, eu vou te purificar, e você vai sair abençoado na minha presença. O que adianta você ir em algum lugar que passa a mão na tua cabeça, você não recebe nada, meu querido. Você não vai receber nada. Você quer, como diz a Bíblia, você quer a exortação do sábio ou a canção do tolo? O que você quer? Hã? E não sou eu que sou sábio, não. Sábio é a palavra, sábio é o Espírito Santo. Então Deus está nos aconselhando nessa noite. Entra no teu quarto, você vai ver como que a sua vida vai mudar. E se a sua vida não mudar, você pode me cobrar aqui na frente. Eu vim aqui, o pastor pregou e não aconteceu. Duvido que você vai vir. E se você vier, é para dar testemunho que Deus, Ele mudou a tua vida. Aleluia. Salmo 32, por favor, 4, 5 e 6. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Tem um monte de crente na terra desse jeito. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Jesus está aqui nessa noite. Pode não ter muita gente, mas Ele está aqui nessa noite. Ele veio aqui nessa noite. E Ele quer mudar a nossa história. Chega de sequidão. Chega de amém forçado. Chega de aleluia forçado. Chega de amém para agradar o pregador, para agradar quem está cantando. Jesus não quer essas coisas. Jesus quer o teu aleluia, mas que rompa esse teto preto e que chegue lá no trono da glória. Chega de fazer tipo. Você não é ator para ficar interpretando. Você é servo, você é ovelha de Jesus. Aleluia. Você não é o ator para representar aqui nessa noite. Aleluia. Não. Você é servo. Você é servo? Ou você só é crente? Tem uma diferença de crente e de servo. O crente, ele só crê. O servo serve. E o amigo? O amigo é um degrau acima. Abraão, meu amigo. Aleluia. Tem vitória para a igreja nessa noite. Agora, se você ouvir a palavra e sair daqui e não der ouvido, não vai mudar nada a sua vida. Agora, se você ouvir a palavra, que nem veio ontem e está vindo hoje, se você entrar no seu quarto, ir lá e falar: Senhor, tá assim, assim, assim e assim.
Aí Deus muda a situação. Aí Deus abre a porta onde não tem a porta. Aleluia. O pastor Ângelo estava dando testemunho aqui que a esposa orou. E Deus mudou lá o cativeiro do servo de Deus. Por quê? Porque Deus ouve a nossa oração. A nossa oração, ela é cheia de defeito, ela não tem qualidade, ela não tem nada, ela sai toda torta aqui de baixo. Quando chega lá, ela chega em Jesus. Aí o Senhor ajeita a nossa oração e fala para o Pai: é assim? Porque Deus entende a linguagem de Jesus. Deus não entende a tua linguagem. Deus entende a linguagem de Jesus. Então você ora com defeito, ela vai subindo, o anjo vai levando, chega na presença da destra de Deus, que é Jesus. Jesus pega a tua oração, Ele purifica, Ele conserta as palavras, Ele apresenta para Deus, e Deus fala: vai lá, anjo, abençoa meu servo, abençoa minha serva. É assim que funciona a vida do crente. Nós temos hoje um monte de tecnologia lá, aqui, lá. Nós temos um monte de tecnologia que é para nos ajudar, para ficar mais fácil. Só que o método ainda continua o mesmo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não mudou. É o mesmo jeito quando Deus escreveu e agora. Por isso tem um monte de crente desanimado, está retido no pecado, está na transgressão. Não adianta você chegar: Senhor, me perdoa. Perdoa do quê, filho? Perdoa do quê? O que você quer que eu te perdoo? Então fala para mim. Onde vê a palavra do filho pródigo? Caindo em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou falar para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele confessou quem ele era, o que ele fez. Aí o pai correu, abraçou, pôs um anel, fez uma festa, teve alegria, teve satisfação. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Posso falar uma verdade aqui nessa noite? Você não vai se assustar, não? Metade da igreja de Jesus ainda está no pecado. Pecado não confessado. Precisa confessar o pecado. Se não confessar o pecado, não tem perdão. Jesus está falando com a igreja nessa noite: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Jesus quem está falando, não é o Zé Carlos, não é o ministério. Jesus está falando nessa noite: você precisa confessar o teu pecado. Metade da igreja de Jesus na terra está no pecado. Estou falando em nome de Jesus. Você é privilegiado que está aqui nessa noite, porque você está ouvindo a verdade da palavra de Deus. Você só não vai ter vitória se você for coração duro. Você e eu só não teremos vitória se o nosso orgulho for maior do que a nossa humildade. Deus quer transformar a tua vida, mas você precisa tomar uma atitude nessa noite. Judas cometeu o mesmo pecado que Pedro. Pedro cometeu o mesmo pecado que Judas. Só que Judas recebeu um dinheiro, Pedro ele negou de graça. Foi a mesma coisa. Só que a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou para Pedro, não sei o que aconteceu com Pedro, Jesus olhou para Pedro. Imagine Jesus olhando para Pedro, aquele olhar maravilhoso. Eu não sei que cor que era o olhar de Jesus, mas ele olhou para Pedro. Pedro deve ter estremecido dos pés à cabeça. E Pedro, diz a palavra que Pedro foi fazer o quê? Chorar amargamente. E Judas foi procurar um galho para se enforcar. Você vai pedir perdão ou vai se enforcar?
Você vai pedir perdão ou vai se enforcar? E se enforcar não é que eu estou falando fisicamente, é parar de congregar. Ah, não gostei, vou parar de congregar. Aí você vai se enforcar. Aceita nessa noite o conselho do Espírito Santo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta toda a tua vida para Jesus. Quero ver se ele não muda. Quero ver se ele não muda. Quero ver se terça-feira você não vai estar aqui transformado pelo poder de Deus. Duvido que você não vai estar. Duvido que eu não vou estar aqui transformado pelo poder de Deus. Quando você ora a Deus, Deus olha a tua vida como aquela parede. Espera aí, não tem nada lá. Dá vitória para ele. Dá vitória para ela. Não tem nada lá. É que tem ali não tem nada escrito. Dá vitória. E por que não está escrito? Porque ele confessou tudo o mal que ele fez. Ele confessou, eu apaguei. Ele apagou. Ele apagou tudo, apagou tudo, não tem nada mais lá. Vai lá e dá a vitória para ele, que lá não tem nada. Eu tenho que abençoá-lo, porque não tem nada contra ele. Porque ele é fiel e justo. O juiz da terra, uma grande parte é injusto. Ah, mas a justiça é cega. Mas ela enxerga quem ela quer. Deus não. Qualquer pessoa pode estar destruído na terra. Qualquer pessoa está destruída na terra. Se ele olhar para o céu e falar: Jesus, me ajuda. Jesus ajuda. Então, um monte de gente aqui já era para estar morto, destruído, bebida, droga, prostituição. Estava lá, jogado. E aí alguém foi e falou: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero. E Deus colocou sentado no meio de príncipes. Está aí nessa noite, para a glória de Deus. Então Deus fala nessa noite que nós precisamos fazer o quê? Confessarmos os pecados. É forte o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Eu não falar, aí à noite eu não durmo. Por quê? Porque Deus me cobra a noite toda. E se alguém quiser me bater, eu procuro a porta e vou embora para minha casa. Mas eu tenho que falar. Tem que falar. Adultério no coração não confessado, precisa confessar. Sem coragem de entrar no quarto. É duro? É duro, mas tem que falar. E não é só de homem, não, de mulher também. Precisa entrar lá no quarto e falar: Senhor, eu olhei, eu gostei, eu quase que eu fui. A Bíblia diz: se um homem olhar para uma mulher com outro desejo, adulterou. Está escrito, não foi eu que falei, está escrito, foi Jesus que falou. Está escrito. E precisa fazer o quê? Precisa confessar. Para quê? Para Deus apagar. Porque enquanto não confessar, está lá escrito lá. E quando você ora, Deus olha lá e fala: já viu o nome com restrição? Você vai lá, faz a compra bonitinho, vai em qualquer lugar. Vai lá, faz a compra, escolhe lá os produtos, coloca dentro do carrinho, na hora de passar, o nome do senhor ou o nome da senhora está com restrição. Não recebe nada, não leva nada para casa, fica tudo lá. Com Deus é a mesma coisa. O que você quer? Você quer que quando você orar, Deus olhar ali e falar: puxa, ele não tem nada, ele confessou tudo, eu perdoei tudo, eu vou abençoá-lo. Tem tanta bênção nas mãos de Deus para a igreja, mas tem tanta mesa. A mesa está surtida de bênçãos, de vitória, de conquista. E a gente está patinando no mesmo lugar. E por que Deus não me abençoa? E por que Jesus abençoa só ele e eu não? Você precisa tomar uma decisão nessa noite, meu querido. Você precisa.
Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Jesus desceu do céu exclusivamente para falar conosco nessa noite. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória. Você precisa parar de patinar onde você está patinando. Ah, mas eu não vim aqui ouvir isso. Mas é isso que você está ouvindo. É isso que você vai ouvir. Porque eu fui chamado para falar essas coisas. Talvez não cai bem para outro falar. Para mim cai muito bem. Para mim cai muito bem falar. Porque eu não tenho medo de cara feia. Eu não me preocupo se ninguém vai me chamar para churrascado. Eu não me preocupo se ninguém vai me chamar para festa de casamento. Não me preocupo com nada dessas coisas. Pericalabachurias. Nada. Eu estava assistindo uma parte daquele filme lá, o The Chosen, quando o ator que faz o João Batista olha pela janela, e chegou lá o carrasco para cortar o pescoço dele, e ele falou assim: para quê? Não, aqui vai ter um banquete. Ele falou assim: eu nunca fui num banquete. Ele não foi, mas a cabeça dele foi, do banquete. João Batista não está preocupado com o banquete. A preocupação de João Batista era preparar o caminho do Cordeiro, ensinar as pessoas que vinha um que era maior do que ele não era digno de desatar as alparcas do pé, e era para aquele povo. Ele falou assim: eu batizo vocês com água, mas está vindo um aí que vai batizar vocês com fogo e com espírito, e vocês vão sentir uma graça, uma alegria, um poder, uma satisfação, e a vida de vocês não vai ser a mesma, e vocês vão ser outra pessoa. Tem muita gente precisando ser outra pessoa. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Daniel capítulo 9, verso 9, por favor. Ah, para mim não dá mais. Olha lá. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Onde vem a palavra? Se você pedir perdão, Ele é fiel e justo para perdoar. Agora, se você ficar com seu coração endurecido, eu sou assim, não vou mudar, então também Deus não vai mudar com você. Como pregava o apóstolo Antônio, na parte do dízimo. A mão fechada, não sai nada, mas também não entra. O coração fechado também não entra nada. E talvez essa seja a última oportunidade que você tem de se encontrar com Jesus. A última oportunidade que você tem. O filho pródigo, ele aproveitou. Falou: não, eu estou aqui comendo, nem bolota de porco eu consigo comer, que eles não me dão. Deixa para cá do meu pai, porque lá tem vitória. É aqui que você tem vitória. Viu? Você que está em casa, que não quis vir, é aqui que você tem vitória. E se não vier aqui, não tem vitória. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que nós estamos ouvindo nesta noite. E que Deus tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos ajude a obedecermos a sua palavra, entrarmos no nosso quarto e confessar o pecado. Ah, mas olha, pastor, eu acho que eu estou bem. Então vamos ver se você está bem. 10. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós temos, todos. O único que não teve foi Jesus. Jesus viveu 33 anos em cima dessa terra.
nunca teve um pensamento de pecado. Sabe por quê? Porque Jesus não é ovelha, Jesus é cordeiro. Jesus nunca se misturou com nada dessa terra. O cordeiro, a ovelha, de uma certa forma, ela já teve um relacionamento. O cordeiro é puro, Jesus é puro, só Ele é santo, só Ele conseguiu a vitória, e só Ele alcançou o que nenhum outro alcançou. E Ele vai voltar para te levar para a glória. E as tuas vestes de justiça tem que estar branca. E por que Deus está mandando essa palavra? Porque se você olhar aí para fora, está feio. Está feio. Está feio. Jesus só quer o nosso coração e o corpo. O coração é para Deus olhar. O nosso corpo é um testemunho para o mundo. Porque o mundo não perdoa, o Senhor perdoa. E tem transgressões aqui dentro que Deus quer que a gente se liberte dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira a transgressão dessa noite do teu coração. Entra lá no teu quartinho, fecha longe da tua esposa, longe do teu marido. Não vai orar alto, que as pessoas não entendem. Deus entende, as pessoas não. Não ora alto, ora baixinho, chora lá, pede para o Senhor: Senhor, limpa a minha alma, que eu quero entrar na presença do Senhor com a minha alma purificada. E Deus vai mudar tanto a tua vida que você vai ser uma outra pessoa. E sabe essas bênçãos que você está pedindo aí, que não chega nunca na tua vida? Ela vem. Ela vem. Porque tem crente que é enganador, mentiroso, fofoqueiro. A sétima coisa que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Essa obra, ela já sofreu muito com essas coisas. Mas eu não conheço um que se levantou contra esse ministério que está bem. Não conheço um. Se você conhece, eu não sei, não conheço um. É a sétima coisa que Deus abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. Ó, quieto. Quieto. Fica quieto. Fica quieto. Em nome de Jesus Cristo. Fica quieto. O irmão uma vez estava me contando que ele estava indo com outro irmão, e esse outro irmão começou a falar de um obreiro. Falando, e ele falou que ele ficou quieto, e esse irmão falando. Quando foi à noite, os dois foram para o culto, e alguém falou assim: você está falando contra o meu servo, contra o meu ungido. Toma cuidado para você não morrer. E estava o irmão do lado como testemunha, que ele tinha ouvido durante o dia tudo que o irmão tinha falado. Deus é vivo. Deus vive. Moisés casou, ele ficou viúvo, ele casou com uma cuxita, lá da África. E Miriam e Arão começaram a falar: a lei só serve para nós, para Moisés não serve. E Deus ouviu. E Deus falou: Moisés, vai chamar Arão e Miriam. E Deus falou assim: Moisés, meu servo, é o homem mais manso da terra. Com Moisés, com vocês, eu uso o profeta. Com Moisés eu falo face a face. E Miriam ficou leprosa. Não pode, igreja. E tem que entrar no quarto, tem que confessar o pecado. Você tem ira contra alguém? Entra no quarto e fecha a porta e ora lá: Senhor, tá difícil. Irmão, porque Deus conhece o nosso coração, porque a gente não é fácil de lidar. É mais fácil você lidar com bicho. Um bicho é mais fácil. O cara amansa um leão, amansa um leopardo, um elefante, aquele tamanhozão. Agora, para amansar o ser humano, ó, só Jesus.
amansar o homem, não consegue amansá-lo, só quando ele abre o coração e o Espírito Santo entra, aí ele fica manso. Do contrário, ele é bravo, muito bravo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que possamos pôr em prática a palavra. Se não colocar em prática, perdeu tempo, perdeu tempo, perdeu tempo. Agora, se colocar em prática a palavra, e o que nós estamos ouvindo nessa noite é misericórdia de Deus. Misericórdia. Se você entrar no seu quarto e confessar tudo, mas é tudo, abre o coração e confessa tudo para o Senhor, assim, vai haver uma mudança de vida. Você e eu não seremos mais o mesmo. Alguma coisa vai mudar na nossa vida. E todos os montes, todas as barreiras, todas as portas fechadas vão se abrir em nome do Senhor, e a vitória vai vir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.